A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas, e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E lembrando, e por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios, capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. E ainda temos as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que já cada uma delas vale 120 milhões e já ultrapassaram 1 bilhão de reais. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes
nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, no versículo 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer uma oração. Diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual. @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 8. Oração de número 8 para darmos início ao sorteio do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Diz assim na oração de número 8: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir. Em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Peço a vocês que escolham um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que é do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para o seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Vamos aqui ao livro de Mateus. Mateus capítulo 2, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 meditarem. Vamos aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 2 contém 23 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par e 1 versículo para você que faz parte do rebanho de número ímpar, totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Mateus contém 23 versículos, que diz assim: fuga para o Egito. No versículo 14 diz assim: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. No versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes,
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. No versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar meditando no livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos nessa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Lamentações, capítulo 4. Contém 22 versículos, que diz assim: o cerco de Jerusalém. Vou ler o versículo 1, 2 e 3. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vaso de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruz no deserto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Jonas, contém 4 capítulos. Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas. No versículo 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. No versículo 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. No versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar meditando no livro de Atos, contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos. Atos, capítulo 25, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 meditarem. Atos, capítulo 25. E lembrando, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixe de se inscrever nessa nossa igreja virtual, @avivamento24ed, e nas nossas outras 11 igrejas virtuais. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos, que diz assim: Paulo perante o rei Agripa.
No versículo 14 diz assim: e como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso. No versículo 18 diz assim: acerca do qual, estando presentes, os acusadores nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. No versículo 22, então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão meditar no livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: a vingança de Deus contra os seus inimigos. No versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. No versículo 7, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E no versículo 14 diz assim: contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de... Livro de Judas, contém apenas um capítulo no livro de Judas. Capítulo 1. Vamos aqui, Judas. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Judas, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres, que diz assim, no versículo 13, 14 e 15, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada da negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando e que todos podem participar, independente da sua denominação ou segmento de fé espiritual religioso. São mais de 40 ofertas. Vamos aqui a oferta. A oferta de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oferta de número 15. Que diz assim na oferta de número 15. Na nossa 15ª oferta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a igreja tem
que tem obras imperfeitas vai ter a salvação. Muita atenção, se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga desses espíritos malignos que possam estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui a oração de número 13. Oração de número 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa, e sai desse comércio, e sai desse veículo, sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos estar meditando aqui nos livros de Jeremias, contém 52 capítulos no livro de Jeremias. Jeremias contém 52 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Jeremias para os rebanhos de número 20 e 19 meditarem. Jeremias capítulo 31 para os rebanhos de número 20 e 19 meditarem. Jeremias. Vamos aqui no livro de Jeremias. Capítulo 31. Contém 40 versículos, que diz assim: profecias de restauração. Glórias ao nosso Senhor Deus. No versículo 2, 3 e 4 diz assim: assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel, mesmo quando eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Capítulo 10 do livro de 1 Reis. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. 1 Reis, capítulo 10. Capítulo 10 do livro de 1 Reis contém 29 versículos, que diz assim: as riquezas de Salomão. No versículo 14, 15 e 16 que eu irei ler. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 676 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, do contrato, dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da
mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 escudos longos de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada escudo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de 2 João, que contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, que contém um capítulo apenas. Aqui. Vamos aqui no livro de 2 João. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Vou ler aqui no versículo 9, 10 e 12. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saudeis. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Capítulo 23 do livro de Lucas para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Lucas, capítulo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Deus. Lucas, capítulo 23, contém 56 versículos. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. No capítulo 23 contém 56 versículos, que fala sobre a morte do nosso Senhor Jesus. No versículo 44 diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. No versículo 47, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E no versículo 49 diz assim: e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar meditando aqui no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. O livro de Colossenses contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Colossenses para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 meditarem. Colossenses, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo nos orientando como devemos ter cuidado com os falsos ensinos. Que diz assim no versículo 11: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. No versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
no versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vão meditar aqui no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 2 do livro de Filipenses para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9, meditai. Capítulo 2 contém 30 versículos, que diz assim: a humildade dos santos. No versículo 8, 9 e 10. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de Cristo, de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para o que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a mais uma oferta. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oferta de número 46. Vamos aqui na oferta de número 46. Que diz assim na oferta de número 46. Muita atenção, não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimento para o corpo, alimentos para a alma, para o espírito e para a sua aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus ou Cristo. Examine em Mateus capítulo 11, no versículo 28 a 30, e também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nosso canal, @milhaofertadim e igrejas virtuais, @as_sem-ovelhas, @a-igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 Santos e @aig 1-318-37-300. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui sorteando mais uma oração. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 14. Vamos aqui, oração de número 14. Que diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar início, vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a todos vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final da nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, diretamente para o seu coração, sem manipulação nenhuma dos seres humanos, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, porque lembrando a todos vocês que somos aqui apenas um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar presente aqui nessa live, para poder estar sorteando os livros que estou ministrando nessa live. E no final da nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então escolha o seu número de 1 a 24.
Saiu agora o livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel. Vamos aqui, Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: os juízos de Deus. No versículo 10, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. No versículo 11, ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Senhor. Faze descer ali os teus fortes. No versículo 13, lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o largar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui ao capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio contém 33 versículos, que diz assim: a revisão da aliança. No versículo 1, 2 e 3. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, o estatuto e juízes que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe, não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther contém 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esther. Capítulo 8 do livro de Esther. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos, que diz assim: o decreto em favor dos judeus. No versículo 12, 13 e 14. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre ginetes velozes saíram apressuradamente, impedindo pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra seja dada ao nosso Senhor Deus.
Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos, que diz assim: o castigo de Judá. No versículo 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. No versículo 5, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam, jurando ao Senhor, e juram por Milcom. No versículo 8, acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes, os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 32 no livro de Êxodo. Capítulo 32 no livro de Êxodo. Vamos aqui. Peço a todos vocês que não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para vocês estarem recebendo as recompensas que está escrito em Mateus capítulo 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória junto com os seus santos anjos e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Que diz assim no capítulo 32, que contém 35 versículos, que fala o bezerro de ouro. No versículo 2, 3 e 4. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro como um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 10 do livro de Esdras. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 10. Contém 44 versículos, que diz assim: o arrependimento do povo. No versículo 4, levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. No versículo 6, e Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E no versículo 10, então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredido, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando e que todos podem participar. A oferta de número 21. Vamos aqui na oferta de número 21, que diz assim: em nossa 21ª oferta, muita atenção. Nós afirmamos que há sim uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo. Mas se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que não há uma grande diferença entre o Espírito Santo e Espírito Santo, com base na Bíblia Sagrada, ambos vão receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui a mais uma oração
para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Vamos aqui à oração. A oração de número 2. Para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal. Vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de opressão que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho dos 24 adoradores. E sai agora, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então, não deixe de mentalizar um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. 1 Coríntios contém 16 capítulos. 1 Coríntios contém 16 capítulos, saiu o capítulo 2. Vamos aqui, capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Contém 16 versículos. Que diz assim: a sabedoria de Paulo procedente do Espírito. A sabedoria de Paulo procedente do Espírito. Diz assim no versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. No versículo 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. No versículo 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Capítulo 19, contém 21 versículos, que diz assim: o cavaleiro no cavalo branco. No versículo 11, 12 e 13: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Reis. Vamos aqui, 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 11. Contém 21 versículos, que diz assim: o reinado de Joás em Judá. No versículo 17, 18 e 20. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, também os seus altares, e as suas imagens totalmente quebraram. E Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada,
junto à casa do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: promessas de ajuda divina. No versículo 12, 13 e 14. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Capítulo 7 do livro de Daniel. Vamos aqui, capítulo 7 do livro de Daniel. Contém 28 versículos, que diz assim: o reino de Deus. No versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. No versículo 12, e quando os outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida, até certo espaço de tempo. No versículo 14, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, o seu domínio e um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas diretamente para o seu coração. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Capítulo 3 do livro de Oséias. Capítulo 3 do livro de Oséias contém 5 versículos apenas. A reconciliação de Oséias com sua mulher. No versículo 3, 4 e 5. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem efode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor teu Deus, e a Davi, seu rei, temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu vou, gente, a revelação das ofertas para todos vocês. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas. A primeira fórmula, examinando você mesmo. A segunda fórmula,
a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira fórmula é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E a quarta fórmula é para você ter material de trabalho, para você receber as recompensas que estão escritos em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, e João capítulo 5, e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Foram para isso que nossas ofertas foram criadas, para vocês terem materiais de trabalho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à última oferta que vou apresentar para vocês. A oferta de número 30. A oferta de número 30. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na última oferta, que diz assim: mostre para nós na Bíblia Sagrada de Mateus, Apocalipse, um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você, ou quem você trouxer para nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus, Apocalipse, um único versículo, assim, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer, como está escrito em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem escolhendo um número de 1 a 24 para agora, no final da nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao número de 1 a 24. Se você escolher o número 21, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 2. Número 17, Lamentações, capítulo 4. Número 22, Jonas, capítulo 2. Número 13, Atos, capítulo 25. Número 1, Naum, capítulo 1. Número 6, Judas, capítulo 1. Número 8, Jeremias, capítulo 31. Número 7, 1 Reis, capítulo 10. Número 15, 2 João, capítulo 1. Número 14, Lucas, capítulo 23. Número 19, Colossenses, capítulo 2. Número 11, Filipenses, capítulo 2. Número 9, Joel, capítulo 3. Número 24, Deuteronômio, capítulo 5. Número 10, Esther, capítulo 8. Número 3, Sofonias, capítulo 1. Número 2, Êxodo, capítulo 32. Número 12, Esdras, capítulo 10. Número 16, 1 Coríntios, capítulo 2. Número 20, Apocalipse, capítulo 19. Número 4, 2 Reis, capítulo 11. Número 18, Ageu, capítulo 1. Número 23, Daniel, capítulo 7. E número 5, Oséias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a finalização da nossa live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada,
pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais. E tem oferta também das hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que valem 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministério. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de todos vocês nessa live, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. E eu me chamo Eduardo e aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. 6 horas e 7 minutos da noite. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão e o meu muitíssimo amém.